irmão Júlio orava, eu agradeci a Deus pelos homens que me influenciaram na minha formação a preparar um sermão ou ler a Bíblia de forma devocional. E desde muito cedo eu aprendi que eu não posso ir para a Bíblia com um pensamento formado para tentar encontrar na Bíblia algo que sustente o que eu estou querendo falar ou o que eu estou pensando. E eu, como pastor, eu sei o texto que eu vou pregar, porque o Senhor me direciona, mas eu não sei o que o texto diz. E aí eu começo a estudar o texto. E quando eu estou estudando o texto, o Senhor vai falando comigo, e aí eu vou preparando o sermão para a igreja. E nesta terça-feira, quando eu estava fazendo isso, e o Senhor foi me ensinando por meio do estudo da palavra, e o sermão foi tomando forma, e na quarta-feira ele ficou pronto. A partir do sermão pronto, eu preparo a liturgia. Então, nós acabamos de cantar sobre a fidelidade de Deus. E nós vamos agora pensar, ou continuar pensando, sobre a palavra e a fidelidade de Deus. Ou a fidelidade presente em sua palavra. Nós temos estudado sobre a importância da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus sobre nós. A voz do Senhor, ela precisa ser ouvida, crida e praticada. Temos experimentado deste privilégio da voz do Senhor. Nós precisamos da voz do Senhor. E eu creio, meus irmãos, piamente, que aquilo que você, meu irmão, minha irmã, precisa ouvir para este tempo da sua vida, você ouvirá da parte do Senhor. E você ouvirá sobre como Deus, ele é fiel em sua palavra. E o que essa fidelidade de Deus em sua palavra produz e gera em nossos corações. Convido você a abrir em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Quero ler dos versículos de 6 a 9. Josué 1, versículo 6 diz assim: Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente, Josué, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Um texto conhecido da igreja, muito conhecido. Um texto muito belo, principalmente quando nós entendemos o que Deus está fazendo. O salmista, irmãos, quando o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, explicitamente o salmista, ele compara a palavra de Deus com um luzeiro que clareia os passos em uma estrada escura. Por isso que explicitamente a palavra de Deus é esse luzeiro para os nossos passos, mas implicitamente ele também fala sobre o caminho, a realidade do caminho. Nós estamos, não apenas o salmista, mas todos nós estamos caminhando neste mundo, e nós temos que entender que nós estamos andando na escuridão da noite. Por mais que essas luzes estejam acesas, por mais que esteja claro amanhã de manhã, quando acordarmos, a realidade espiritual é que nós estamos andando na escuridão.
Enquanto estamos neste mundo, estamos andando nas trevas. E como eu já disse aos irmãos, e alguns pastores têm falado, que parece que essas trevas, elas estão cada vez mais palpáveis. O dia, em breve, vai brilhar, quando o sol da justiça se manifestar. Mas ainda nós estamos em meio à escuridão. Porque a Bíblia fala, João disse, que o mundo jaz no maligno. Essa é a realidade. O mundo jaz no maligno. Por isso que Paulo exortou a igreja de Roma. E Paulo disse, vai alta a noite, o dia está chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 12. Verdadeiramente, irmãos, enquanto estamos neste mundo, em nossa luta diária contra a nossa carne, em nossa luta diária contra o mundo, em nossa luta diária contra o diabo, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Os crentes que não se apegam a essa verdade, eles tropeçam e caem. Vimos domingo passado como a fidelidade de Deus em sua palavra nos encoraja para que realizamos tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E vimos como a sua presença, a promessa da sua presença fiel é a âncora que nos mantém firmes. Como disse Spurgeon, é impossível ser um consolador sem empatia. Isso significa que, sendo Deus, o nosso Senhor, consolador, o consolador do seu povo, ele nunca será indiferente às nossas necessidades mais pessoais. Nunca. Porque é impossível ser um consolador sem ter empatia, compaixão, misericórdia. O versículo 5, Deus disse a Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não te deixarei, nem te abandonarei. E essa promessa nós recebemos de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, meus irmãos, hoje eu quero observar um pouco mais sobre essa fidelidade de Deus presente em sua palavra, com apenas uma lição. Uma lição. A fidelidade de Deus, em suas promessas, nos convoca. Não é mais no sentido de apenas encorajar, não é um convite. A fidelidade de Deus manifesta, presente em suas promessas, nos convoca a termos posicionamentos diante do que Ele pede de nós. E toda a nossa observação de hoje, nós vamos reforçar essa verdade. No versículo 6, na parte A, Deus disse a Josué, seja forte e corajoso. Se nós já vimos, meus irmãos, que as promessas de Deus nos encorajam, agora, essas mesmas promessas, elas nos convocam, assim como convocou Josué. E essa convocação de Deus, e é uma ordem, é um chamado que ele deveria obedecer, é seja forte e corajoso. É interessante, irmãos, como sempre nos deparamos com aquele antigo debate sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Alguns até dizem, se Deus é soberano, por que orar? Se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus já sabe o que Ele vai fazer, por que pedir? Esse é um debate antigo. Mas assim como muitos irmãos, eu entendo, queridos, que esse debate é pouco produtivo quando nós não entendemos o que significa soberano quanto à pessoa de Deus. É um debate improdutivo, não traz edificação da fé. Se Deus ele é soberano, e Ele é soberano e Senhor absoluto, e nos ordena a fazer algo, a nossa responsabilidade de obedecer, ela está cativa
a esse decreto soberano de Deus. A nossa responsabilidade em responder ao chamado de Deus está presa, está cativa à soberania de Deus. Mas é interessante porque Deus, mesmo assim, Ele nos responsabiliza em relação à obediência. Quando nós não obedecemos, nós somos responsáveis. Quando nós obedecemos, nós estamos também manifestando a nossa responsabilidade. Ou seja, eu devo e busco obedecer a Deus porque Ele determinou que seja assim. Essa é a realidade. Mas Ele também estabeleceu que eu sou responsável pela resposta que eu dou aos seus decretos. O irmão Júlio, antes de nós começarmos a exposição do sermão, ele orou a Deus e ele disse: ensina, Senhor, os teus decretos a nós. Diante dos desafios que Josué tinha diante de si, preste atenção, alguns desafios de Josué: substituir ninguém menos, ninguém mais do que Moisés. O desafio de atravessar o Rio Jordão com todo o povo, e detalhe, o rio em cheia. De conquistar Canaã. Josué não chegou assim em Canaã. Todo mundo, pode ir embora, chegou a nossa hora, é a nossa vez, Deus está conosco, a gente vai dar um mês para vocês saírem. Josué não fez isso. Ele teve que conquistar todos os povos que estavam ali. Além da responsabilidade de distribuir toda a terra para as 12 tribos. Você pode imaginar a dificuldade de fazer isso? Distribuir toda a terra, depois de conquistada, para as 12 tribos? Imagine quanto problema, quanta coisa ele não ouviu da parte daquele povo. Mas, em primeiro lugar, a forma como Deus trata com o coração dos seus filhos impressiona. Deus, Ele faz, em primeiro lugar, antes de se deparar com todos os desafios, Deus, Ele faz Josué entender e crer que ele deveria se apegar às promessas. Ele não deveria focar nos desafios. Ele deveria se apegar às promessas e crer que se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque até mesmo, irmãos, para sermos e fazermos o que Deus deseja de nós, não podemos fazer sem Ele. Amém, igreja? Eu creio que você crê nisso, assim como eu creio. E quando o homem que foi criado para ser limitado, não reconhece os seus limites e incapacidades diante de Deus, ele não experimenta a bênção da transferência de fardo. Quando o homem que foi criado para ser limitado, ele deseja ser ilimitado, ele não coloca diante de Deus as suas limitações e fraquezas, ele não experimenta a bênção da transferência de fardo. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele disse: venham a mim. Essa é a responsabilidade. Venham a mim. Agora, saber que Deus é fiel e me dará tudo o que prometeu, não me encoraja apenas a confiar nele. É isso que nós vamos observar hoje. Deus nos ensina que suas promessas nos convocam a termos posicionamentos diante do que está à nossa frente. Eu quero fazer uma observação textual para você. No meio do povo evangélico, é muito comum nós ouvirmos os crentes dizendo assim: aonde eu pisar, onde a planta dos meus pés pisarem, o Senhor me dará. Às vezes os crentes brincam com isso, né? Deus falou isso para Moisés, para Josué, nos versículos 3 e 4. Mas, queridos, essas promessas não são para todos os crentes, não são para todas as épocas, e não era para sempre para o povo de Israel, apenas para esse momento de conquista da terra de Canaã. Cada vez que vocês avançarem, vocês vencerão. Onde vocês colocarem a planta dos pés, cada povo que vocês
forem até eles em fé, vocês vão conquistar. Mas é interessante, Deus diz algo a Josué, no início do versículo 6, que é reforçado no versículo 7. Seja forte e seja corajoso. No versículo 7 ele diz assim, seja forte e muito corajoso. No versículo 9 Deus diz assim, eu já não ordenei a você, seja forte e seja corajoso. Meus irmãos, olhando para a minha vida, olhando para a vida de muitos pastores conhecidos, olhando para a vida de servos do Senhor, amados do Senhor, há certos desafios que estão diante de nós, que nos esgotam e removem as nossas forças e removem a coragem para continuar. Há desafios que surgem diante de nós, que removem a nossa vontade de continuar. Nesses momentos nós ouvimos o Senhor, seja forte e seja corajoso. Parece uma mensagem motivacional. E é. Mas não na perspectiva humanista. O encorajamento na perspectiva humanista leva o homem a buscar forças ou em outro homem, ou nele mesmo. O encorajamento da parte do Senhor leva o servo do Senhor a confiar somente no braço forte do Senhor. E esse encorajamento é digno de confiança, sabe por quê? Porque confiar em mim mesmo para ter coragem não é confiável. Mas confiar naquele que tem uma palavra fiel é confiável, mesmo que nada ao meu redor diga ou seja favorável a essa voz. Seja forte e seja corajoso. Antes disso, eu quero lembrar o que Deus estava dizendo a Josué. A palavra do Senhor a Josué estava repleta de promessas. E eu quero ler para você. Deus disse assim, Josué, como eu prometi a Moisés, eu vou dar a você toda essa terra. Isso está no versículos 3 e 4. Deus disse também, ninguém poderá resistir a você, Josué. Versículo 5, parte A. E Deus disse, eu irei à frente e estarei com você, eu não te abandonarei. Versículo 5, a parte B. Agora, meus irmãos, Josué poderia ter tido uma atitude de fé, ou, melhor, ele poderia ter tido uma atitude diante dessas promessas de Deus que seria visto, talvez, ou essas atitudes seriam observadas, reconhecidas como atitudes de fé. Ele poderia se aquietar e esperar diante dessas promessas. Ele poderia, diante dessas promessas, dizer assim, vou me aquietar e esperar em Deus. Aquiete-se, povo. Vamos montar acampamento aqui nas margens do Rio Jordão. Descansemos, porque o Senhor é Deus. Ele está no controle. Vamos aquietar e vamos esperar. Nesse caso, não foi assim. Com Abacuque foi. Mas com Josué não. Porque, queridos, a fidelidade de Deus nos encoraja a confiarmos enquanto nós avançamos. Foi assim que terminamos no domingo passado. E esse avançar só é possível com atitudes em direção ao que Deus determinou para mim. Então a verdade é essa, Deus determinou, prometeu em sua palavra fiel, mas isso exige de mim um posicionamento. O Senhor poderia ter dito a Josué, eu vou te dar força e coragem
para enfrentar os desafios que coloquei diante de você, porque o nosso Deus sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos temores, Ele sabe o que vai no mais profundo do nosso ser, Ele viu os temores de Josué, então Ele poderia ter dito para Josué: Josué, meu servo, eu vou te dar força e coragem para enfrentar os desafios que eu coloquei diante de você. Mas Deus fez assim? Não. Deus disse por 3 vezes: seja forte, seja corajoso. Isso nada tem a ver comigo, tem a ver com você. Seja firme e ousado. Seja firme e não temas. Seja firme e levante-se, porque o Senhor estaria à frente. É impressionante, irmãos, como muitas vezes nós confundimos. Nós confundimos sobre quando nós devemos apenas esperar e confiar em Deus e quando nós devemos agir, não é verdade? Nós ficamos confusos muitas vezes. E quando eu estava preparando esse sermão, eu terminei ele na terça-feira, e diante de tudo que nós estamos vivendo como igreja, eu falei assim: Senhor, quando eu pregar esse sermão, eu não sei o que os irmãos vão pensar. Sabe por quê? Porque quando nós estávamos nessa semana orando, tivemos uma assembleia na terça-feira aqui, em que a igreja teve a liberdade de falar o que quisesse. E os irmãos votaram de forma unânime. Na terça-feira o meu sermão estava pronto. Imagine se acontecesse e Deus confirmasse: olha, vocês não vão para lugar nenhum, vocês vão ficar aí. Eu falei assim: Senhor, meu sermão de domingo vai dar a impressão que tem a ver com o que está acontecendo. Não! Entendo o que eu estou falando, ensinando, Deus me deu antes de dizer qualquer direcionamento sobre nós como igreja. Então o que eu estou falando não é sobre o que está acontecendo agora como igreja, tem a ver com o seu coração. Na maioria das vezes, meus irmãos, que Deus nos chama a confiar em sua palavra, em suas promessas fiéis, nós somos chamados a agir. E, na verdade, são os nossos posicionamentos diante dos diversos desafios que nós temos, é que a nossa fé se revela, é que a nossa fé é vista sobre o quanto nós confiamos na voz do Senhor, que faz as suas promessas. Enquanto Josué cria no que Deus havia prometido, essa fé deveria movê-lo a ter alguns pensamentos. Deixa eu aplicar um pouco essa verdade para os irmãos, para continuar reforçando essa verdade. Queridos, não há fé genuína sem posicionamentos de fé. A fé genuína, ela não fica no âmbito do eu creio, e eu digo que creio. É no que eu faço que eu demonstro que eu creio. São nos passos que eu dou que eu demonstro que eu confio. Não adianta ouvir de Jesus, não adianta gostar das músicas que a igreja canta para Jesus, não adianta dizer que Jesus é o Salvador, se você não se posiciona arrependido, prostrado diante de Cristo, você continuará sendo um admirador de Jesus, caminhando para o inferno. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. O arrependimento é uma postura diante da mensagem que eu ouço. Então se posicione e se entregue a Jesus, ainda hoje. Não adianta eu dizer que creio que a igreja é amada por Deus e é uma bênção, se eu não demonstro isso na prática. O que é para você o dia do Senhor? E eu louvo a Deus porque é gravado e outros irmãos ouvirão. O que é para você o dia do Senhor? O que é para você a igreja reunida em adoração? Não é o que você fala, é o que você faz que demonstra. Não adianta eu dizer que Deus é maior que todos os meus obstáculos,
se eu não me posiciono diante dos obstáculos. Os gigantes, eles não caem se eu não caminhar em direção a eles. Não adianta eu dizer que creio que Deus cuida de mim se eu não me posiciono quando a ansiedade inunda o meu coração. Tenha coragem, seja forte. Isso cabe a você. Você já tem a minha palavra. Você já sabe quem eu sou. Tome uma postura. Se posicione. Não se entregue a isso. Não adianta eu crer que eu quero ouvir a Deus se eu não me posiciono para ler mais a palavra de Deus. Ouvir a sua palavra. Antes de morrer, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, busque forças no favor do Senhor que está em Cristo Jesus. Os irmãos conhecem esse texto como fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Mas é interessante porque o que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, a força que você precisa não está em você ou em qualquer outra pessoa. Está em Jesus. Mas quem deve buscar essa força em Jesus? Você. Busque. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está afundando, não está? Você está afundando, não está? Você tirou os olhos de Jesus. Ele continua sendo o autor e consumador da nossa fé. É impossível afundar tendo Cristo diante de nós. Vocês se lembram o que Davi disse a Salomão? Eu falei domingo passado. Davi disse assim: Salomão, meu filho, eu vou morrer. E Deus confiou a você a obra do templo. Seja forte e corajoso. Foi só isso? Não. Seja forte e corajoso e mãos à obra. Tenha um posicionamento. Paulo disse a Timóteo sobre essa realidade. Timóteo, Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim um espírito que nos dá poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1:7. Ou seja, você tem que se levantar e agir, Josué. Você tem as minhas promessas. Eu serei com você todos os dias, assim como eu fui com Moisés. Mas você tem que levantar. E você tem que agir. Não basta você saber o que tem que fazer. Levante-se e faça. Não basta eu crer. Não basta eu apenas saber. Eu devo me posicionar e agir. Queridos, irmãos, irmãs, servos e amigos de Cristo Jesus. O profeta Jeremias, ele escreveu um lamento sobre o povo. E ele disse assim: o povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou, e, no entanto, não estamos salvos. Jeremias 8:20. O que Jeremias estava dizendo é para eles, no contexto, a palavra de Deus foi revelada. As oportunidades de sermos abençoados estão diante de nós, mas não há posicionamento. Não há mudanças. Não há meia volta. No mesmo contexto, veja o que Jeremias disse. Jeremias está falando sobre uma mudança em relação ao arrependimento. Jeremias disse assim: assim diz o Senhor a vocês, povo de Israel, quando uma pessoa cai, ela não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, ela não dá meia volta? Este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar. Eles apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Aí Jeremias diz o lamento. Esse povo lamenta, ele vai lamentar e ele vai dizer assim: veio o período, a colheita chegou, o verão acabou e nós não fomos salvos. Nós não aproveitamos a oportunidade que Deus tem nos dado. E eu não estou falando de mudança de templo.
já tire da sua mente. Esse sermão foi preparado na terça-feira. Eu não estou falando de mudança de templo, eu estou falando sobre o seu coração. A fidelidade de Deus, meus irmãos, pede que nós confiemos em sua palavra, mas não apenas isso, nos convoca a tomarmos uma posição. E no contexto de Josué, o posicionamento era de coragem. Era um posicionamento de um levantar da contemplação. Deixa eu dizer uma coisa que eu creio que você saiba. Nós não somos gurus indianos que ficam meditando. As pessoas passam, tiram foto e ele medita. Não, enquanto meditamos na lei do Senhor, nós agimos. Naquilo que Deus tem falado para você, que Ele é com você, e Ele pede para que você mude. Se posicione. Eu tenho falado muito isso à igreja. Maridos, orem com suas esposas. Ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade, ela não me dá ânimo. Tal. Se posicione. Se essa é a verdade de Deus e você crê, você é um servo de Deus, pare, tenha coragem, seja forte e se posicione. Porque se você não se posicionar, você não vai experimentar. Conhecer e confiar nas promessas de Deus não visa apenas um derramar do bálsamo do Senhor em nossas almas atribuladas. Confiar nas promessas do Senhor não tem por objetivo apenas experimentar o lenitivo do Senhor em nossas almas preocupadas e temerosas. Não. Vocês se lembram de Jesus com os discípulos no Monte da Transfiguração? Eu gostaria de ter estado lá. Eles estão lá no período da festa dos tabernáculos, a festa das tendas. E de repente eles contemplam a glória do Senhor, e Jesus está no centro e aparece Moisés e Elias. Para um hebreu, ver Moisés e Elias. E eles ficam tão empolgados, tão felizes, que eles dizem, já que estamos no período da festa das tendas, vamos celebrar a festa aqui, façamos tendas para nós. O povo está celebrando a festa lá, vamos celebrar a gente. Mais uma vez, Pedro tem que ouvir de Jesus. Você não sabe, Pedro. Você está falando. Jesus não falou isso, pensou, eu acho. Enquanto isso estava acontecendo, tinha um pai lá no pé do monte, com um filho endemoniado. E os discípulos não conseguiam libertar aquele demônio, libertar aquele jovem. Sabe por quê? Eles não tinham fé. E enquanto os discípulos estavam lá em cima, contemplando aquele momento, falando assim, Senhor, não vamos sair daqui. Esses dias eu estava aconselhando um querido, e ele disse assim, pastor, acabou. Pastor, vamos ficar aqui mais um tempo. Eu tenho mais tempo, vamos ficar. Falar sobre a palavra do Senhor, para mim, é uma alegria. Falei, não. A família está lá. As lutas estão lá. Os desafios estão lá. A palavra de Deus, ela nos dá um renovo. Ela é um lenitivo, um bálsamo. E a gente confia nela para agir. Para nos posicionarmos. Nossa fé em Jesus, o único Deus verdadeiro, nos leva a ter vislumbres maravilhosas de sua presença, mas o encorajamento de Deus visa ação. Eu fiquei pensando um pouco sobre como a falta de ação em direção ao que nós devemos fazer revela exatamente a nossa falta de confiança na palavra do Senhor. E eu fiquei imaginando, queridos, como Deus, diante das suas muitas promessas, Ele nos diz tantas coisas para nos fortalecer. Assim como disse para Josué. Antes de Josué agir, Deus deixou para ele as suas promessas e as suas palavras. E quando nós olhamos para os encorajamentos que recebemos do Senhor, nos deparamos com essas verdades. O meu prazer na minha angústia é saber que a tua palavra me dá vida.
Não temas, não te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor faz forte ao cansado e dá forças ao que não tem nenhum vigor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uma das mais lindas promessas do Senhor. A sua ruína vem de você mesmo, Israel, mas só de mim o teu socorro. Oséias 13, versículo 9. São promessas vindas da palavra do Senhor que nos encorajam. Mas nos encorajam para quê? As promessas do Senhor nos encorajam apenas para nos sentirmos melhor? Apenas para fortalecer a nossa confiança e esperança? Apenas para que contemos para outros sobre a bondade do Senhor? Com certeza não. Você consegue imaginar Davi chegando naquele momento, naquele vale, olhando para o monte do outro lado, vendo o exército dos filisteus, o povo da faixa de Gaza, e olhando o gigante representante dos filisteus, e o povo de Israel com o rei Saul do outro lado. Você consegue imaginar Davi chegando e pedindo um microfone? Eu fiquei imaginando. Davi pedindo o microfone e dizendo assim: irmãos israelitas, maior é o nosso Deus diante desses incircuncisos. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não tenham medo, israelitas. Deus está conosco. Vamos nos ajoelhar aqui e fazer uma vigília para que Golias seja vencido. Todo mundo de joelho no chão. Vamos buscar a Deus e ele será vencido. Não. De repente, todos olharam e viram aquele jovem caminhando em direção a Golias. O posicionamento dele revelou a fé dele. Não foi o vamos orar, vamos confiar, que tem o seu valor. Mas ele fez o que Tiago iria dizer depois. É o que eu faço. Me diga sobre a sua fé, que eu vou mostrar a minha fé naquilo que eu faço. Posicionamento de fé. A confiança de Davi no Senhor foi testemunhada enquanto ele avançava em direção ao gigante. Queridos irmãos, se eu ficasse apenas orando e não me posicionasse, eu não teria participado do nascimento dessa igreja. Se eu ficasse jejuando e orando como eu fiquei apenas, eu não participaria do nascimento dessa igreja. Essa igreja iria nascer. Se fosse sendo a vontade de Deus de outra forma. Mas eu não participaria. Mas eu precisei me posicionar. E esse posicionamento teve a ver com a vontade soberana de Deus para essa igreja. Você acha mesmo, meu irmão, que Deus vai fazer tudo? Você acha mesmo, minha irmã, que Deus vai fazer tudo? Até quando você vai ficar apenas orando? Salve os meus familiares. Salve os meus familiares. Até quando você vai só orar? Quando que você vai se posicionar e falar? A palavra de Deus é poderosa e fiel. Fale do Evangelho. Ah, pastor, eu tenho tanta dificuldade de falar que eu não consigo. Entregue o Evangelho. Mas se posicione. Até quando você vai ficar pedindo a Deus forças e coragem para agir? Quando Ele já disse para você o que você deve fazer. Deixa eu dizer uma verdade para você, meu querido. Levante-se e vá em frente. Obedeça, dê o passo, caminhe. As promessas você já tem. A palavra você já tem. A sua presença fiel você já tem. Força, coragem, ação. Se posicione.
Seja forte, firme e tenha coragem. O Senhor te ajudará. Seja firme e tenha coragem. Testemunhe de sua fé. Seja forte, firme e tenha coragem. Enfrente os seus desafios em direção à obediência. O Senhor é fiel, Ele irá com você. E eu preciso deixar bem claro, eu não estou falando dos seus sonhos. E a palavra do pastor foi de contra os meus sonhos. Eu não estou falando dos seus sonhos. Eu estou falando do que Deus confiou em suas mãos. Deus confiou em suas mãos, mas você se depara com muitos desafios a serem vencidos. Mas esses desafios, eles são vencidos com fé, com coragem e com posicionamentos. Eu já estou chegando ao fim. Mas não é interessante? Quando Josué se posicionou, de cara ele se deparou com o Rio Jordão cheio. Tem que atravessar com todo o povo. Aí ele atravessa o Rio Jordão, constrói um altar, e aí ele se depara com os muros de Jericó. São os desafios. Agora veja o que aconteceu quando ele estava perto de Jericó. Eu vou ler para você. Esse texto é maravilhoso. Quando Josué estava perto de Jericó, ele levantou os olhos e ele viu. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou do homem e disse assim: você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? O homem respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Deus é direto. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Ele já estava perto de Jericó. Josué estava indo em direção às muralhas e ele se depara com este homem com uma espada na mão. Quem é o Senhor? Inimigo ou amigo? Nenhuma coisa ou outra. Eu sou o príncipe do exército de Deus e cheguei. Eu não disse que eu irei com você? Aí Josué se prostra com o rosto em terra, o texto diz, e ele adora. E Josué diz: o que o Senhor tem para mim? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Quem ouviu isso? Não faça nada, meu servo, apenas santifique a sua vida. Consagre-se. Você está diante da minha presença. Não tenha medo, apenas santifique a sua vida. Está em Josué, capítulo 5, 13 a 15. Quando está claro o que Deus nos confiou, eu vou falar bem devagar. Quando está claro o que Deus nos confiou, é só tocar os pés das águas. Ouviu, maridos, pais, mães? Quando está claro o que Deus nos confiou, avance. Confie. Santifique a sua vida. Se o Senhor, que conhecia o coração de Josué, disse: seja forte e corajoso, é porque provavelmente a fraqueza e o temor estavam batendo na porta do coração desse homem de Deus. Mas sabe o que Deus está ensinando para Josué? Confie em mim. Se posicione. O resto é comigo. Porque eu sou um Deus fiel. Meus irmãos, essa não é a realidade muitas vezes do nosso coração? Diante dos nossos desafios. Todos eles. Nós não nos deparamos com aquela luta entre a fé e a razão. Meu irmão, minha irmã, levante-se. É com você.
Você tem pedido para Deus te levantar e Deus está pedindo para você um posicionamento. Ele já deu a sua palavra para você. Ele já deu as suas promessas para você. Você precisa se posicionar. Tenha coragem. Levante-se e vá em direção ao que somente você deve fazer. E quando nós fazemos isso, queridos, nós nos deparamos com o Senhor, com a espada na mão, à nossa frente, dizendo para nós, apenas tire as sandálias, porque na minha presença, o que você precisa é santificar a sua vida. O resto é comigo. Não se assuste com os desafios. Apenas avance em fé e tire as sandálias. Tire as sandálias. Santifique a sua vida. Que o Deus que nos chamou nos abençoe e que caiam as muralhas diante de nós para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém.